Salve, vivas e muita saúde. Este é o Paraná Rural, que destaca as ações da agropecuária no Paraná. Nós somos a agência CWB de notícias. No programa de hoje, tem a participação do secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigarra. Os destaques da sua participação no programa de hoje são produção de peixe, produção de leite e, logicamente, um assunto importante, sanidade na agricultura do Paraná. E também muitas notícias. Então, fique ligado. Sabe por quê? Porque nós estamos chegando. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. O processo de aração, também conhecido como arada, é muito útil para descompactar a terra e ajudar no desenvolvimento das raízes de sua plantação. Seja mecânica ou animal, esta é uma técnica fundamental que, além de expor o solo à ação do sol, enterra restos de culturas anteriores ou ervas daninhas e ajuda na melhora da infiltração do solo. Utilize a técnica da arada na sua propriedade e ajude no desenvolvimento das raízes, no enterro de culturas antigas e na melhora da infiltração do seu solo. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Somos verdes desde que nascemos, verdes na essência. Somos o banco que levanta a bandeira da sustentabilidade, transformando o cuidado com o meio ambiente em um futuro melhor para todos. Somos o banco que apoia ações para que cada cidadão tenha respeitado seus direitos, da alimentação à saúde, e que gera crescimento econômico e social para a região sul. Somos o BRDE, o Banco Verde, o Banco da Sustentabilidade. Amigo e irmão, anote aí que os produtores de soja do Paraná já estão liberados desde o último domingo a terem a planta emergida do solo, com o fim do vazio sanitário. Pelo menos 1% da área estimada, de 5,8 milhões de hectares, já está semeada, com a expectativa de que sejam colhidos 21,9 milhões de toneladas, volume pouco inferior a 22,4 milhões de toneladas da safra anterior, que foi recorde, logicamente. O período do vazio sanitário inclui em 10 de junho, e nesse prazo de 90 dias, ficou proibido ter qualquer planta viva de soja nos campos paranaenses. A medida tem como objetivo principal a redução dos riscos associados à proliferação dos fungos responsáveis pela ferrugem asiática. Análise sobre esse produto e outros do agronegócio paranaense está no Boletim de Conjuntura Agropecuária, o documento que é preparado pelos técnicos do Departamento de Economia Rural, o DERAL, da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento do Paraná. Amigo, estamos convocando agora o secretário da Agricultura e Abastecimento do Paraná, Norberto Ortigarra. Ele é convidado do programa para destacar assuntos importantes. O destaque de agora é para a criação de peixes no Paraná. Veja aí. A piscicultura e a aquicultura são atividades que vêm ganhando cada vez mais relevância. Aquela figura dos pesque pague ainda existe, mas é coisa do passado. A produção de peixes, especialmente de tilápia no Paraná, se tornou uma atividade altamente competente. Nós temos diversos frigoríficos instalados que fazem o fomento, o abate, o processamento e a distribuição externa e a exportação para o mundo, especialmente de iscas de tilápia, filé de tilápia, couro de tilápia e até o peixe inteiro chamado São Peter, que o americano aprecia.
O Paraná, por isso, se tornou o líder na produção de peixes do Brasil, quase 200 mil toneladas, com frigoríficos modernos, por exemplo, em Palotina, em Toledo, em Nova Aurora, em Alvorada do Sul, em Cornélio Procópio, em São João do Ivaí e outros se instalando. Uma grande produção também está sendo instalada, já com despesca, mas ainda sem um frigorífico, mas já vendendo para o Brasil todo, lá em São Jorge do Oeste, pertinho lá de dois vizinhos, aproveitando lá o alagado do Rio Iguaçu. É uma atividade que cresce cerca de 20% ao ano, nós estamos evoluindo muito bem, estamos conseguindo transformar soja e milho abundantes, que normalmente vão baratos para o mundo, em coisas de mais valor agregado, fazendo do peixe mais uma proteína vitoriosa no mercado internacional. O Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, IAPAR, EMATER, e também o CIMEPAR, Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, emitiram o último boletim do serviço Alerta de Geadas neste ano. Os cafeicultores que fizeram o chegamento de terra no caule dos cafeeiros, pois a recomendação é técnica, portanto é para retirar imediatamente essa proteção. O procedimento, que deve ser feito com as mãos para evitar danos às plantas, é muito importante e ocorre anualmente. Esse serviço foi iniciado em maio e durante todo esse período de operação, os órgãos do governo do estado emitiram boletins diários com previsões de temperaturas e o risco também de geadas. O objetivo, logicamente, foi informar com antecedência os nossos produtores rurais para essa atenção especial, pois eles se dedicam à cafeicultura, que precisa muito de proteção. A possibilidade, portanto, de ocorrer ondas de frio com potencial de causar danos à agropecuária está finalizada, informa a Secretaria de Estado da Agricultura do Abastecimento. Então agora vamos retornar à nossa conversa com o secretário da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigarra, que vai abordar sobre o quê? Sobre a produção de leite e também as suas dificuldades. Vamos ver com muita atenção. O Brasil é um grande produtor de leite, são 34 a 36 bilhões de litros ou quilos por ano. Tem em Minas Gerais como o maior produtor, mas o sul do Brasil, caracterizado aqui pelo Paraná, o oeste catarinense, o noroeste gaúcho, hoje o que se chama a meca do leite no Brasil. Nós produzimos aqui cerca de 40% do leite e é uma cadeia que vem evoluindo de forma fantástica. Aquela figurinha da vaquinha amarrada numa corda na beira da estrada, dando 2, 3 litros, é coisa do passado longínquo. A cadeia veio se especializando, veio ganhando em genética, ou seja, animais com mais aptidão para produzir leite, veio ganhando em sanidade, não problemas, e veio ganhando também nos sistemas de alimentação. Quanto mais harmônicos esses 3 pilares, maior é o desempenho da vaca. O Brasil, localizado aqui no hemisfério sul, tropical, subtropical, tem condições de produzir biomassa o ano inteiro, todos os meses do ano, diferentemente de alguns dos nossos concorrentes no mundo. Então nós evoluímos muito para mais litros de leite por vaca por dia ou durante a lactação e também evoluímos para a melhoria daquilo que vale no leite, que são seus sólidos, a gordura e a proteína, que é que a gente usa para fazer todos os derivados, os queijos, requeijão, iogurte, manteiga, etc. E também tirando aquilo que não interessa no leite, né, a qualificação das questões higiênico-sanitárias, a contagem bacteriana baixa, e também aquilo que não interessa é mastite, a contagem de células somáticas. Então a cadeia vem evoluindo, não está ainda em condições de competir com
os países mais eficientes do mundo no leite, como é o caso da Nova Zelândia, que é hoje tida como, aí sim, o grande produtor eficiente. Mas nós evoluímos muito e nós precisamos tirar leite do Brasil. Daqui a pouco começa a sobrar leite, começa a expulsar 10, 15, 20 mil pequenos agricultores que não conseguem produzir volume e qualidade ao mesmo tempo. E neste ano de 2023, lamentavelmente, por questões diversas, uma delas a desvalorização da moeda argentina e também capacidade competitiva do Uruguai, nós fomos inundados com leite importado, leite de baixo custo, leite em pó que entra no Brasil e é usado em todas as indústrias, inclusive para reidratação de leite, fazendo leite fluido. E isso está, nesse momento, colaborando para quebrar a gente aqui. Essa importação ela vem abaixo do custo de produção do Brasil e nós não conseguimos competir. Claro, nós temos uma região muito importante no leite aqui, que são os Campos Gerais, a bacia aí caracterizada por Palmeira, Vitimarsum, Carambeí, Castro, Araputi, que tem um desempenho altíssimo, acima de qualquer média, comparável inclusive aos melhores desempenhos do mundo. Inclusive, teve lá a 23ª Agroleite, a maior feira do leite do Brasil, reunindo lá 269 expositores. Pessoal da genética, pessoal dos insumos, ração, medicamentos, etc. Pessoal de equipamentos para a ordenha, inclusive robôs que fazem hoje automaticamente a ordenha das vacas, pessoal de todo tipo de máquinas, implementos, equipamentos. Reuniu o que se chama aí a nata do leite no Brasil, discutindo como poderemos avançar para tornar o leite uma cadeia competitiva e como poderemos evoluir nesse momento delicado em que nós sofremos, repito, uma concorrência externa um pouco desleal. Inclusive, pessoalmente estive com o presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, discutindo medidas mais duras, para a proteção da produção nacional. Nós não somos nada contra importar leite no livre comércio do Mercosul. O que nós não aceitamos é a hipótese do dumping ou da triangulação, importar leite barato do mundo e reexportar para o Brasil. Inclusive, o governo brasileiro, pela presença do ministro Carlos Fávaro visitando o Agroleite, se comprometeu a tomar medidas mais duras, protegendo a produção nacional. Não vai encarecer o leite para o Brasil. O que nós não podemos ter aqui é concorrência dita predatória. Por isso, há um grande esforço técnico e político para a evolução da cadeia, mas também pedindo a quem de direito, nosso governo federal, para que adote medidas protegendo a nossa produção nacional. Depois do intervalo tem a sequência do Paraná Rural, a gente volta já. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. O Grupo Nova Prata teve seu início em 1991 com um forte compromisso de aplicar as mais avançadas tecnologias em mineração, e isso de forma aliada à consciência ambiental. Nestas 3 décadas, o Grupo Nova Prata conquistou posição referencial na qualidade e reconhecimento do mercado, graças à sua ideologia em fazer o melhor, atendimento às demandas com eficiência técnica. Nessa história, o Grupo Nova Prata comprova sua solidez garantindo soluções e evoluções com excelência nos produtos e serviços. A Nova Prata Mineração produz todos os agregados de concreto para a construção civil e infraestrutura, desde a brita em todas as granulometrias, além de argila e saibro, areia fina e de aterro e todos os serviços de terraplanagem, demolição e aluguel de equipamentos. O Grupo Nova Prata também é uma usina de asfalto que produz de forma contínua mais de 70 toneladas hora. Isso
com processo informatizado garantindo qualidade e análise técnica permanente. O Grupo Nova Prata também é a Pré-Arte Moldados, soluções técnicas em engenharia para pré-moldados, efetivando economia de custo com redução de prazos, estruturas em concreto, estruturas em metal ou estrutura mista. O Grupo Nova Prata é ainda a Temac Peças e Equipamentos e Componentes para Caterpillar, JCB, Cummins, New Holland, como outros. Atendimento pontual e preços justos. Grupo Nova Prata é Comix Concreto. Tecnologia em argamassa e concreto. Isso para obras de qualquer dimensão com atendimento 24 horas. Frota moderna, pontualidade e o menor preço do mercado. Grupo Nova Prata, um aliado forte para os setores da construção civil e engenharia de infraestrutura. Grupo Nova Prata tem e mantém sua história, excelência em fator de qualidade e garantia em tudo que faz. A principal potencialidade do Paraná, todos sabem, é o agronegócio reconhecido no Brasil e também no planeta. E essa robustez se deve ao quê? A uma produção com muita tecnologia. Então, para isso se manter, é fundamental, é emergente, é urgente que todos os produtores rurais, todos os setores da produção agropecuária tenham boa saúde. O secretário Norberto Ortigarra nos fala sobre a sanidade no agronegócio dentro do Paraná Rural. Bom, nós produzimos uma atividade biológica sujeita aí, além dos problemas climáticos, né, dos problemas econômicos, nós temos problemas sanitários. Durante 50 anos, nós lutamos para acabar com a febre aftosa, especialmente de bovinos e bubalinos em nosso território. Nós conseguimos. No dia 27 de maio de 2021, a Organização Mundial de Saúde Animal conferiu ao Paraná o certificado de área livre de febre aftosa sem vacinar os animais. É um grande passaporte. Da mesma forma, nós lutamos durante muitos anos para livrar a nossa produção suína, que é grande, da peste suína clássica. Todos vão de lembrar aí os problemas que a China enfrentou nos últimos 2, 3 anos, né, que teve que dizimar parte dos seus plantéis. A China importa simplesmente o tamanho de uma produção brasileira de carne suína, uma carne muito apreciada. Então, 2 conceitos nós nos livramos: febre aftosa e peste suína clássica. Da mesma forma que nós lutamos nesse momento lá no noroeste do Paraná contra uma doença nos nossos pomares de laranja. É o chamado HLB, o green, o amarelinho, né, que é transmitido por um inseto chamado psilídeo. E esse inseto simplesmente dizimou, por exemplo, a produção de laranja da Flórida, nos Estados Unidos, que era um grande concorrente nosso. O Brasil, que é líder na produção, líder na exportação, tendo São Paulo e o Triângulo Mineiro como carro-chefe da produção, mas também tem um modelo aqui bastante eficiente no noroeste do Paraná, na região de Paranavaí particularmente. E nós estamos lá com uma ação de enfrentamento dessa enfermidade, adotando práticas de manejo que sejam adequadas, soltando lá insetos chamados tamarixia, né, que controla esse inseto chamado psilídeo, ou fazendo pulverizações químicas junto com pulverizações biológicas para conter a população desse inseto e, no limite, fazendo o que deve ser feito, eliminando os pés doentes de laranjeiras, né, ou de limões, para que não haja ali a contaminação da parte sadia da nossa produção. Da mesma forma, nós nunca tivemos aqui a chamada ferrugem da soja. E desde 2007 nós temos essa enfermidade no nosso modelo de produção. Particularmente eu planto soja desde 1959, embora seja novinho. Mas até 2007 nós nunca usamos 1 grama de fungicidas para controle de doenças na soja. E desde então nós passamos a usar bastante porque é uma doença terrível. Aprendemos a conviver com a doença, o manejo correto, inclusive inventamos aí instrumentos
que capturam os esporos dessa enfermidade no ar e dizem para o agricultor qual é o momento mais adequado de fazer ou não fazer pulverizações para o controle da doença. Da mesma forma, nunca tivemos o chamado enfezamento do milho. É uma doença transmitida por uma cigarrinha, um inseto também, e que de uns 3, 4 anos para cá passou a preocupar muitos nossos produtores rurais. Obviamente, estamos construindo protocolos para eliminar ou conviver com essa doença. Da mesma forma que o fizemos lá atrás, quando o Paraná era o principal produtor de algodão do Brasil, e tínhamos lá um bicudo do algodão, do algodoeiro, né, que provocava um estrago danado. A gente aprendeu a conviver. Neste momento, o mundo está em pandemia para a gripe aviária, também conhecida como influenza aviária ou também como H5N1. É uma doença que está em boa parte do mundo. O Brasil é o terceiro produtor, segundo produtor, depende do ano, do mundo, e o principal exportador dessa proteína, que é hoje a mais barata disponível no mercado mundial. Só o Paraná abate aí cerca de 9 milhões de frangos por dia, participando com mais de 32% da produção brasileira, e exportando cerca de 42% das exportações brasileiras. É uma cadeia que ela envolve 10% da população paranaense. Mais de 1 milhão de pessoas estão envolvidas com a atividade de produção de carne de frango e emprega simplesmente no chão de fábrica pelo menos 95 mil pessoas que todos os dias, em 1, 2 ou 3 turnos de abate, todos os dias da semana, aí trabalham no chão de fábrica, abatendo e processando os nossos frangos. E essa enfermidade, depois de estar nos Estados Unidos, na Venezuela, na Colômbia, no Equador, na Bolívia, no Chile, no Uruguai e na Argentina, chegou ao Brasil. Primeiro no Espírito Santo, depois no Rio de Janeiro, depois na Bahia, depois em São Paulo, depois no Rio Grande do Sul, depois no Paraná e Santa Catarina. Felizmente, de todos os casos já detectados, que são cerca de 80, todos eles em aves silvestres, aves da natureza, pássaros migratórios. 30 réis é a espécie mais acometida. E apenas 2 casos em aves caipiras, galinha caipira, vamos chamar assim. Um no Espírito Santo e outro em Santa Catarina, que esses 2 casos acabaram provocando a interrupção de importações, por exemplo, por parte do Japão, já parcialmente restabelecida depois da visita feita por uma comitiva de empresários e do ministro da Agricultura e da nossa autoridade sanitária da ADAPAR, no último mês de julho, informando que nós não temos esse problema. E nós construímos aqui um ambiente de uma pegada firme. Todos os países que tiveram sucesso no controle dessa terrível enfermidade foram aqueles que agiram pronta e eficazmente quando detectaram algum foco. Não deixar alastrar a doença é uma estratégia correta. E por isso nós construímos, além de termos feito aí mais de 20 mil análises de materiais coletados em galinha caipira, em aves da natureza, nós treinamos, capacitamos todos os envolvidos. Milhares e milhares de produtores que são avicultores, todas as nossas agroindústrias, que são mais de 60 aqui no Paraná, que se dedicam a abater e processar frango, e todas as equipes técnicas do órgão público da ADAPAR, do nosso IDR, mas também uma rede aí de cerca de 4 mil médicos veterinários que atuam no setor privado e que são parceiros do enfrentamento. A todos interessa a não introdução na atividade comercial, porque ela tem simplesmente o condão, a possibilidade de provocar um estrago econômico danado à nossa economia, dada a magnitude da nossa produção. Por isso temos construído, junto com cada empresa, planos de contingência, ação rápida e eficaz, que consiste, por exemplo, detectado um foco, abater todos os animais no raio de 3 quilômetros e fazer toda uma varredura de um raio de até mais 7 quilômetros, 10 quilômetros, portanto, em torno desse foco. É claro que a gente não espera o ingresso, mas estamos atentos, construindo, porque interessa muito ao produtor rural, criador de frango, produtor de ovos,
Interessa muito às nossas agroindústrias pelo nível econômico, pelos empregos que gera, e interessa ao governo pela dimensão econômica dessa cadeia, e por isso o enfrentamento com competência faz parte do sucesso que nós almejamos. Representantes da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento estiveram na Feira Internacional de Negócios, Processamentos e Industrialização da Carne, o Mercoagro 2023, que foi realizado em Chapecó, em Santa Catarina. Para quem não sabe, o Paraná é o maior produtor de proteína animal do Brasil. Anote aí para ficar sabendo. O Paraná bateu o recorde da produção de frangos, 1,07 bilhões de unidades abatidas, e tem mais, 5,9 bilhões de toneladas abatidas de suínos. Isso aconteceu no primeiro semestre do ano de 2023, portanto agora. O secretário Norberto Ortigarra aproveitou a visita para se reunir com o presidente da Cooperativa Central Aurora de Alimentos, o senhor Neivor Canton. Os dois conversaram sobre a possibilidade de novos investimentos da central no Paraná. A Aurora já está presente no estado com frigorífico de aves em Mandaguari, no nordeste do estado, em cooperação com a Cocari. A central cooperativista também deve investir cerca de 100 milhões de reais nos próximos 3 anos para a adequação da produção de suínos na região de Castro, nos Campos Gerais, onde firmou acordo de intercooperação com a Union, a Frisia, Castroland e também a Capal. A Aurora comprou um frigorífico em Castro e é responsável por produtos Alegra Foods. A estimativa é de que sejam abatidos até 4.000 suínos por dia. Principal produtor de erva mate do Brasil, o nosso Paraná, o Paraná está decidido a aumentar a área produtora. Os índices de produtividade e boas práticas que podem contribuir para a abertura de novos mercados de consumo, inclusive internacional, é aumentar a renda das famílias, produto que sustentou a economia paranaense durante 80 anos. A erva mate, ainda nos dias de hoje, tem importância no agronegócio, sendo a principal fonte de renda para cerca de 40 mil agricultores familiares. Além disso, a erva mate responde pelo terceiro maior valor bruto de produção na região Centro-Sul, onde é mais presente, atrás apenas da madeira e da soja. Destaque importante é que o engenheiro florestal Avner Paes Gomes, coordenador estadual do Programa de Cultivos Florestais do IDR Paraná, Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado, e a Par Emater, observa que o Paraná utiliza o sistema produtivo sobreado por araucária, capaz de garantir mais compostos diferenciados e benefícios, e isso faz com que a erva mate paranaense também possa ser um produto de maior qualidade do Brasil. O desafio dos técnicos que fazem parte desse trabalho de extensão rural tem sido de capacitar os agricultores em novas tecnologias que proporcionem os melhores resultados da forma mais sustentável e rentável. Destaque importante está na tecnologia, na ciência. A ciência hoje, ela possibilita que o agronegócio possa ser ainda mais sustentável. Importante. O Paraná Rural está ficando por aqui com a certeza de que juntos estaremos na próxima semana. Logicamente, voltaremos sempre porque Deus quer. Shalom, irmão.